Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez quero agradecer a sua prestimosa atenção ao nosso programa Opção para a Vida. No programa de hoje nós vamos ouvir a mensagem da Palavra do Senhor proferida pelo pastor João Bosco de Moraes em uma oportunidade que ele esteve pregando em nossa igreja, a Igreja Congregacional do Calvário. Quero convidar você também a entoar um cântico ao Senhor, a louvar a Deus com um louvor belíssimo, que você possa levar a sua alma a Deus, ouvindo e cantando este louvor. Te encontrei no mais sublime e doce amor. Você é pra mim precioso como uma flor. Teus cuidados deixarei nas mãos do Criador. Você é pra mim qual campo verde em flor. Quando estou junto a você, me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar, pois Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar, se não me encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar, se não me encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Quando estou junto a você, me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar, pois Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar, se não me encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar, se não me encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Cinco passos para começarmos bem 2025. 5 passos de como deveremos começar bem 2025. E eu acredito, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui temos em mente que, assim como no ano passado, no iniciozinho do ano de 2024, eu e você, todos nós, fizemos planos, esboçamos projetos e até sonhamos, fizemos na nossa imaginação sonhos que não se concretizaram. Pense um pouquinho, o que foi que você programou o ano passado para fazer, no início do ano passado, que você
procurou, terminou o ano e você não pôde executá-lo. Por isso que eu quero convidá-los para que juntos fiquemos em pé e abramos a palavra de Deus, o livro de Provérbios, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos, o versículo 1, a parte C do versículo 33. Provérbios, cujo autor é Salomão, sábio escritor. Ele proferiu palavras que realmente vale a pena nós recordarmos. Provérbios 16, verso 1 e o verso 33, a parte C, a última parte. Vamos ler. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da sua boca ou dos seus lábios. Na nossa tradução, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E no verso 33, a parte C, diz assim: mas do Senhor procede toda decisão. A parte C do versículo 33. Eu queria ainda que permaneçamos em pé para lermos na linguagem de hoje o que é que diz esses versículos 1 e o versículo 33, a parte C. Diz assim: podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. E a parte C do verso 33, mas é o Senhor que controla o resultado. Amém? Vamos orar. Pedimos-te, ó Pai, que nesse momento o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos discernir o que nós teremos pela frente durante todo o ano que iniciamos, rogando que o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, o Senhor nos livre, o Senhor esteja com os teus anjos acampados ao nosso redor, para que saibamos que mesmo que enfrentemos tempestades, mesmo que atravessemos desertos causticantes, mesmo que passemos por tribulações, provações, saibamos discernir, Senhor, o tempo que muitas vezes, ó Deus, nós não estamos sintonizados com a Tua palavra diante das situações que sobrevenham sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a Tua igreja, sobre a nossa nação, sobre o mundo. Portanto, te pedimos em nome de Jesus, vem Senhor, vem navegar no barco dos nossos corações, para que mesmo que nós enfrentemos tempestades, ventos contrários, possamos estar tranquilos que o Senhor, estando dentro do barco da nossa vida, do nosso coração, da nossa casa, certamente, embora enfrentemos tempestades, mas o Senhor acalmará o vento, o Senhor fará com que o mar também se acalme e haverá bonança. Essa é a oração que nós te fazemos, certo de que o Senhor estará todos os dias, como tem estado conosco, todos os dias das nossas vidas, até o final deste ano. É essa a oração que nós te fazemos, neste primeiro culto de doutrina, dentro dessa temática. Portanto, ajuda-nos a darmos esses 5 passos, para o bem de cada um de nós. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, como eu disse há pouco, todos nós fizemos planos. E naturalmente alguém fez um plano de comprar ou construir sua casa própria. Ano passado, né? E eu pergunto, terminou o ano, você concluiu? Você viu isso se concretizar na sua vida? Quantos que se programaram para fazer um concurso para ser aprovado e fez e não foi aprovado? Outros tantos se programaram para casar e também o casamento não aconteceu. Comprar um carro ou comprar uma moto, isso não se concretizou. Você apenas sonhou. Uma viagem que você talvez tenha planejado ir com a sua família, não aconteceu. Então observe quantos planos nós fizemos o ano passado, e o ano terminou, e nós não vimos nada acontecer.
Talvez não seja diferente neste ano, antes do ano terminar, ou no comecinho deste ano você diga: bom, agora esse ano eu vou comprar, esse ano eu vou viajar, esse ano eu vou casar, esse ano eu vou fazer o vestibular, vou fazer o Enem e creio que vou passar. É como diz o texto sagrado: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu não estou aqui fazendo apologia que você não faça planos, pelo contrário, você deve fazer sim, mas vamos ver nesta noite, através do estudo da palavra, que nós precisamos de colocar Deus na dianteira, devemos colocar o Senhor como aquele que vai realmente estar no leme do barco da nossa vida, que vai dar o rumo certo, que vai nos dar segurança, tranquilidade, que mesmo que passemos por ventos tempestuosos, mar agitado, encapelado, não vamos de maneira nenhuma deixar de considerar que isso foi preciso acontecer para que nós aprendamos a depender de Deus. Que às vezes Deus promove uma dificuldade para que você dê prova de que realmente está dependendo dEle, que não está confiando na sua capacidade, que não está confiante no dinheiro, ou quem sabe quem está enfermo no médico, ou no advogado. Então, muitos desses nossos planos, que nós sonhamos o ano passado, não se concretizaram. E obviamente, talvez nós façamos novos planos esse ano, e não vamos vê-los concluir ao término desse ano. Então esses sonhos de construir uma casa própria, adquirir o seu carro ou sua moto, ser aprovado no Enem, no vestibular, casar, esses sonhos que você teve, fazer um fundo de reserva, quem sabe para você mais tarde desfrutar, usufruir. O ano terminou e você não conseguiu, porque houve muitas dificuldades, houve muitas circunstâncias desfavoráveis que levaram-no a impedir de que esses sonhos fossem realizados. E aí muitas vezes, meus irmãos, nós passamos a conviver com sentimentos diante dos imprevistos. Quem sabe você perdeu o emprego, adoeceu, aquelas reservas que você estava fazendo foi usada para você fazer uma cirurgia, para comprar o remédio, ou quem sabe você perdeu o emprego, perdeu entes queridos, um acidente inesperado. Então esses sonhos foram de água abaixo. Você viu a água escoar por suas mãos e parece que tudo deu errado. A empresa faliu, a empresa fechou, né? O carro bateu, você foi usar muitas vezes até as suas economias ao ponto de ficar sacrificado. Tudo isso impediu que você tivesse os seus sonhos concretizados. Então, diante disso, ou dessas perdas, ou dessas desvantagens, muitas vezes nós nos sentimos frustrados, outras vezes nos sentimos também deprimidos, ou em depressão, o coração fica fechado. Mas por que isso aconteceu logo comigo? Tanta esperança que eu estava de fazer, de realizar, de comprar, de vender, de viajar, de casar, fazer e acontecer, e você viu tudo cair por terra. Então, meus irmãos, nós vamos ver que possivelmente não será diferente nesse ano de 2025. Eu já ouvi alguns irmãos falando que iriam fazer isso, fazer aquilo, esse ano eu vou fazer e acontecer. Mas, irmãos, lembremos que o texto sagrado que nós lemos, ele nos diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. No livro de Tiago, que alguém já disse que Tiago é o livro de provérbios do Novo Testamento. Se você tem um livro de provérbios no Antigo Testamento, Tiago é o livro de provérbios do Novo Testamento. E no capítulo 4, versículos de 13 a 17, você vê quanta clareza há em conexão com o provérbio 16, versículo 1. Olhe bem o que aqui diz aqui o escritor sagrado. Capítulo 4, versos 16 ao versículo 13 a 17.
Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos, etc. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, Senhor, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não o faz, comete pecado. Observe, os irmãos, que esses versículos de Tiago está em conexão com o Provérbio 16, versículo 1, que diz: ei agora vós que dizeis, daqui a um ano iremos para tal lugar, faremos, compraremos, venderemos, faremos isso e aquilo. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se estivermos vivos, que eu não sei nem se vou chegar hoje a 0 hora, quem é que sabe? Agora mesmo nós nos deparamos no final do ano com 2 desastres aéreos, muitas famílias viajando, né? Na Coreia do Sul e também na Ucrânia, estavam viajando para encontrar entes queridos, quem sabe programando para romper o ano com a família e visitar parentes e amigos. E em meio àqueles voos, um deles foi atingido por um míssil e metade da tripulação perdeu a vida. Esse último da Coreia, apenas 2 sobreviventes. Então, quem pode garantir, quem pode assegurar que vai estar vivo amanhã, dia 3 de janeiro do ano novo que recebemos? Ninguém pode garantir. É por isso que nós precisamos, nesse estudo de hoje, aprendermos a dar esses 5 passos para começarmos bem 2025. Então vamos ver paulatinamente que passos esses que nós devemos dar. O primeiro deles é que não esqueça, não despreze de buscar a orientação de Deus através da sua palavra. É isso que Tiago nos diz. É isso que nós devemos aprender nessa noite. Esse é o primeiro passo que você e eu devemos dar, buscando a orientação de Deus através da sua palavra. Eu vou reportar alguns episódios bíblicos para que você veja como isso é importante. Aliás, eu estava preparando esse estudo e cheguei à seguinte conclusão: todas as histórias bíblicas do Velho e do Novo Testamento, todos os acontecimentos com homens e mulheres e com a nação de Israel, ficaram registradas nas páginas das Escrituras Sagradas para que nós extraíssemos lições para a nossa vida, para que nós aprendêssemos que assim como o povo passou por dificuldades, ou alguns servos no passado, nós também certamente passaremos, e o nosso comportamento deve estar espelhado na atitude destes homens no Velho Testamento ou no Novo Testamento. E um desses episódios que eu quero trazer para vocês está lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Josafá, rei de Judá, e Acabe eram parentes, eram amigos, muito chegados. E aí Acabe chegou para Josafá e disse: você poderia me acompanhar a subirmos a Ramote Gileade para enfrentarmos os midianitas? Você está disposto? Você pode nos ajudar? Você pode nos acompanhar? Sabe qual foi a resposta de Josafá? Está lá no livro que eu citei, 1 Reis capítulo 22, versículo de 1 a 5. É bom a gente ler para a gente entender o que era o sentido, ou qual foi o sentido dele ter feito esse pedido, esse apelo. No capítulo 22 de 1 Reis, capítulo 22, versículo de 1 a 5. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos:
não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro hoje a palavra do Senhor. Você quer tirar a conta certa? Você quer ser bem sucedido em algum plano, em algum projeto que você esteja em mente de realizar este ano? Consulte a palavra de Deus. Foi o conselho que Josafá deu a Acabe, rei de Israel. Sabe, irmãos, ele não tomou o conselho, e ele teve uma derrota fragorosa ao ponto de perder a sua própria vida, porque ele desprezou o conselho que Josafá lhe havia dado. Consulta primeiro a palavra de Deus. Faça isso, e com certeza você, mesmo que enfrente adversidades, mesmo que você passe por dificuldades, mas se você consulta a palavra de Deus, Deus vai lhe mostrar, Deus vai lhe revelar o que você vai passar, e Ele vai lhe dar graça e força para você enfrentar toda adversidade como se fosse uma vitória e não uma derrota. Consulta primeiro a palavra de Deus. O que é que fez Acabe? Não ouviu o conselho. Ele tinha 400 profetas que vaticinavam tudo favorável a respeito dele. Vai que tu vai ser bem sucedido. Deus permitiu que um espírito de mentira fosse introduzido nos lábios daqueles 400 profetas. Era uma maioria, e havia apenas um profeta, que este homem, ele falava exclusivamente aquilo que Deus lhe revelara através da palavra. O texto que eu li para vocês mostra que Micaías, ou Micas, ele chegou a ser consultado, porque os 400 profetas diziam que ele fosse, que Acabe ia ser bem sucedido, e mandou chamar Micas ou Micaías, e ele chegou lá e disse: olha, eu vi todo Israel sendo vitorioso. E Josafá não gostava de ouvir o profeta Micas ou Micaías, e disse: olha, eu não te conjuro que só me fale a verdade. Fala a verdade. Ele disse: você quer saber a verdade? Eu vi todo Israel disperso, cada um voltando para a sua terra, e vocês perderam a batalha. Vocês vejam como é importante você observar, como aprendemos aqui, estamos aprendendo aqui, buscando a orientação de Deus através da sua palavra. Como é importante você observar o que é que a Bíblia diz, o que é que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina. E aí Acabe, ele disse: este homem só fala coisa negativa a meu respeito, eu não gosto de ouvi-lo. Coloquem-no na prisão, deem escassez de pão e de água, e quando eu voltar, eu vou acertar as contas com ele. E ele simplesmente disse assim: se voltares dessa batalha, se tu voltares, isso acontecerá. Ele estava profetizando: você não vai voltar. E realmente ele não voltou com vida, porque enquanto ele estava no campo de batalha, ele se vestiu como um soldado comum, como qualquer um dos outros, disfarçado que não era o rei Acabe. E diz o texto sagrado que um soldado, levantando o seu arco, um dos soldados sírios, inimigo de Israel, levantando o seu arco ao acaso, ele não fez mira, ele não fez pontaria, levantou seu arco ao acaso, desflechou a flecha, e a flecha veio de ímpeto contra as entranhas de Acabe, e ele caiu por terra morto. Sabe, irmãos, você quer começar o ano bem? Quer começar o ano bem? Dê esse primeiro passo. Busque a orientação de Deus através da sua palavra. Provérbios 16:1 nos diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 16 que eu li para vocês, nós encontramos no versículo 9, que eu chamo a atenção de vocês para essa expressão. No versículo 9 ele diz: o coração
do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Por isso que nós colocamos aí o título, né? Como você deve começar, 5 passos que você deve dar. O primeiro passo é esse: procura estar em sintonia, para que Deus possa orientá-lo através da sua palavra, e Ele vai lhe revelar. Eu lamento porque muita gente que não conhece a palavra de Deus, nesses últimos dias do ano findo e no começo do ano, estão consultando o horóscopo, estão consultando a cartomancia, os astrólogos, estão buscando nos tarôs a direção e a orientação que deve ser tomada nesse novo ano. Quando a palavra de Deus, meus irmãos, é como uma bula, a palavra de Deus é como um manual. A palavra de Deus é essa bússola que dá o rumo certo. Meus queridos irmãos e irmãs que chegou até aqui neste programa, obrigado porque você então pôde ficar conosco sendo edificado e também tendo a oportunidade de louvar ao Senhor com esse cântico belíssimo que acabamos de entoar. Até o próximo programa, que Deus os abençoe. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu